E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Só por curiosidade. Tá todo mundo me ouvindo ou não? Ah, tá, beleza, obrigado. Alguém me respondeu. Maravilha. Como estamos aí? Estamos todos bem? Estamos todos bem? Muito bem. Um monte de gente boa, Murilão, Rafael, Paulo, chefe, Léo. Pô, que massa, hein? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live da Soperge. Esperar nosso convidado especial chegar. Hoje vamos falar do Centro-Oeste. Eu também quero ouvir a Drix. Enfim, eu não quero me ouvir. Eu tenho que conviver comigo todo dia. Já é chato pra burro. E aí, gente? Belezinha? Olha ela aí! Linda! Maravilhosa! Espetacular! Tudo, Gente, seja bem-vindo aí. tudo Por reflete. enquanto é só. É isso aí. Por enquanto é só prosa pra gente ganhar tempo. Mentira, mas é. Eu vou cronometrar aqui pra gente. Enfim, porque a gente só tem uma hora, você sabe, né? Uma hora? Nossa Senhora, É, só isso? é, ainda mais se tratando da gente. Eu confesso que o povo da Soperge hoje teve uma dúvida se eu deveria Olha, conduzir a nossa live. em qualquer lugar que nós dois estejamos, ninguém fala. Então vai ser uma briga boa. É por aí Eu, mesmo. eu prometo que eu vou tentar fazer o papel da entrevistada. É, por favor, tente. É. Eu te conheço, você tem sempre mais questões do que respostas. Aliás, quem de nós tem resposta para alguma coisa nessa vida, né? Fazer o quê, né? Eu nasci cientista. É, a gente tem que perguntar, a gente não tem que responder. Quando eu pergunto para minha mãe qual é o evento que ela recorda mais interessante da minha infância, ela diz que é um tombo que eu levei de cabeça. E depois desse tombo, eu só saí perguntando, nunca mais parei. É, ok, tá bom, muito justo, eu Segundo acho. você, eu devo ter caído com o lobo frontal e ativado todas as. Ou occipital, ou Será? occipital, Eu não gosto, tornando o frontal mais proeminente, portanto mais questionador. eu não gosto de nada atrás, eu gosto de tudo na frente. Ah, então, pronto aí, tá tudo, tá tudo resolvido, pronto. Faz todo sentido. Agora a minha hipótese acaba de ser comprovada cientificamente. Não é? Olha que maravilha. Não Nós, é? nós dois, isso não vai dar certo. Não vai. Então, eu acho melhor a gente começar. Assim, já tem um Eu tempinho gostei de do live. negocinho aí, Gostou? ficou É, ordem, boa qualidade. enfim, é porque se eu não tiver com esse troço aqui, o Albertinho vai. Enfim, os gritos dele vão suplantar qualquer som que eu tente ouvir no ambiente. Então, Tá certo. melhor, Beijo no Albertinho. faz sentido. Ele tá tão fofo, mas enfim. Bom, então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Soperge. Essa semana a gente teve como objetivo conversar um pouco com profissionais de outras regiões do Brasil. E aí a gente escolheu algumas pessoas que são muito queridas pela gente e são referência para a gente nas suas respectivas regiões. Não foi à toa que a gente convidou a professora Adriana Pereira, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, também conhecida como Drix, da PUC, e é uma pessoa espetacular, uma pessoa com conhecimento vastíssimo, tanto da parte prática da psicologia do esporte, durante algum período da vida dela, um passado negro da vida dela, ela conduziu trabalhos de psicologia do esporte
com a análise do comportamento, behaviorismo radical, né? Então. Bolsista do João Cláudio Todorov, Júlio de Rose e Deise das Graças de Souza. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Ou seja, uma evidência concreta daquela boa e velha análise de comportamento, né? Tive a honra de conhecer o professor Keller e estudar com o professor Sidman. Ok, tá vendo? Ok, ela sabe do que ela tá falando. E depois, eu queria muito que você contasse a história do porquê que você fechou o seu laboratório de psicofisiologia. É por aí que eu gostaria de começar, porque é espetacular, mas enfim. Olha, primeiro a professora Carolina Bori, não sei se vocês conhecem, que foi a primeira mulher presidente da SBPC, também durante muitos anos, ela sentava ao meu lado nas palestras, e eu cuidava dela, ela já muito velhinha e tal, e ela dizia, minha filha, a gente ensina tanto para esses behavioristas que eles precisam ser doces e delicados, mas parece que eles param na aula de punição. E aí, faz um pulo, né, isso no início dos anos 90, quando eu fazia mestrado, Jesus era menino, jogava bolinha de gude. E quando eu assumi um cargo de professora adjunta na PUC em 1995, provavelmente você nem era nascido, Alberto. Imediatamente eu trazia todo o meu arcabouço, fiz aquele laboratório lindo, eu vim para implantar a pesquisa aplicada, depois de anos e anos de pesquisa básica com engenharia comportamental, né? Nós tínhamos programas maravilhosos de ensino de leitura e escrita, né? A gente sabia exatamente o minuto e a hora que o menino ia aprender a ler. É fantástico, é mais do que ser Deus, porque funcionava com paralítico cerebral, funcionava com síndrome de Down. Eu trabalhei com muitas crianças que eu me orgulho de ter ajudado, né, com as técnicas comportamentais de aprendizagem de leitura e escrita. Então, é um passado que eu tenho muito orgulho de ter vivido, porque a minha primeira língua é o behaviorismo. E depois, com muito tempo de experiência, ainda sendo convidada para a PUC Goiás para trabalhar com pesquisa aplicada, eu resolvi fazer a minha grande paixão, que lá nos anos 80, quando me perguntaram o que você quer ser quando crescer, e eu, uma enxadrista nata, desde criança, campeã de Brasília dos 8 aos 16, tinha muita paixão por xadrez, né? Também jogava um bolão, artilheira de futsal do time de psicologia da UNB. E aí, quando eu deixei o esporte para seguir a carreira de psicóloga, eu tinha certeza que eu ia ser psicóloga do esporte. Eu só não sabia o caminho, né? Porque na época o caminho era muito tortuoso. E por incrível que pareça, os behavioristas uma vez trouxeram o professor Gary Martin, da Universidade de Manitoba, no Canadá, e a Cicerone fui eu, né? Ajudamos na tradução do livro dele de Psicologia do Esporte. Então, quem me conhece hoje não sabe desse passado, está conhecendo, né? E eu me orgulho, porque as minhas bases metodológicas, né, do pesquisa científica, do práticas em pesquisas científicas, que é um clássico, elas foram feitas lá pelo professor Todorov. Então, eu tenho muito orgulho disso. E toda a criação depois dos movimentos da terapia cognitivo-comportamental, da terapia comportamental, os movimentos do Rio de Janeiro. Então, nós acompanhamos tudo isso, eu acompanhei, inclusive politicamente, o que significava ser um analista do comportamento com base metodológica que não sabia falar português e um conjunto de cognitivistas que sabia falar português, mas não tinha base metodológica. Quando essas coisas se juntaram, dá uma coisa como essa aí, chamada Alberto, que aprende... Eu não, já saí dessa já. Aprende o melhor dos dois. E melhor ainda, depois que passa por alguns eventos sociais importantes na vida, só tem a ganhar. E eu acho que a nossa história não é muito diferente. Então, quando você pergunta como é que começou a minha história em Goiás, então montamos um primeiro laboratório. A minha história é uma história de pesquisadora, de formação de profissionais, de aplicação. E aí, quando esse laboratório foi montado, com muita grana na época, comprando Biocomp, Procomp, né? Na época, aparelhos fantásticos de controle psicofisiológico.
nós fizemos muito treino para tornar o operante fisiológico, as respostas operantes, perdão, as respostas respondentes com o mínimo de operância possível a partir da medida da resposta galvânica, clara, do batimento cardíaco, da pressão arterial, uma série de respostas mensuráveis por equipamentos que na época eram o que tinha de ponta. Hoje, com certeza, muito melhores, mas isso exatamente em 1998, 99. Então, falávamos em biofeedback, né? E brigávamos para ter o espaço para ser ouvidos. E eu tive um cliente, um tenista, essa história que eu sei que você quer que eu conte, que vinha para mim de uma família humilde, um pai trabalhador, que jogava na cidade, com o melhor treinador da cidade, no Country Club, né? Com bolsas, o pai trabalhava de sol a sol e o menino treinava de segunda a segunda, né? E o pai tinha todos os sonhos empenhados nesse menino de torná-lo um grande jogador. E esse menino tinha um fisiologista, tinha um preparador físico, tinha uma nutricionista e tinha eu, a preparadora mental, aquela que tornava ele mais controlado por meio da respiração, com medidas exatas, né? Com o princípio, meio e fim, com linhas de base, com muitas coisas interessantíssimas que eu digo a vocês, são muito interessantes, muito boas, e também um caminho que nós não podemos abrir mão, que é o caminho da mensuração, que é a única forma de seremos ouvidos. Mas não é só este caminho, é uma soma de caminhos, né? E esse menino, um dia, muito triste, fez uma sessão, fez duas, fez três. Eu falei, vem cá, rapaz, o que está acontecendo com você? Ele falou, que bom que a senhora me chamou. Porque se a senhora não tivesse me chamado, a senhora só ia ter a notícia. Eu vou me matar. Eu falei, como? Aí larguei os eletrodos, os aparelhos. Falei, hoje nós não vamos fazer sessão, não. Hoje nós vamos só conversar. Me conta, o que é que está acontecendo? A gente está aqui tentando te ajudar. Aí ele falou, pois nessa ajuda, né, eu vejo o sofrimento do meu pai para realizar um sonho que é dele. Eu vejo o meu empenho de segunda a segunda. Eu não posso sair, eu não posso namorar, eu não posso beber. Eu tenho um preparador físico que diz exatamente como eu devo treinar. Eu tenho um fisiologista que me tira o sangue, literalmente. Eu tenho pessoas que me dizem como é que eu tenho que fazer os movimentos do meu corpo para jogar melhor, para a raquete ser a extensão do meu corpo. Eu tenho uma nutricionista que diz o que eu tenho que comer. E pior, eu tenho alguém que diz como é que eu tenho que respirar e pensar. Para que eu existo? Aí, a psicóloga do esporte, que tinha jurado que ia promover a qualidade de vida e o bem-estar do próximo, entrou em conflito existencial profundo, né? Aquele menino quebrou as minhas pernas e graças a Deus ele fez isso, porque ele redimensionou a importância que eu dava para o meu trabalho, né? E eu confesso a vocês, era um trabalho muito bem feito, com resultados excelentes, né? As medidas nos levam a acreditar que elas são maiores do que outras coisas. Mas elas são importantes, elas só não são maiores e não devem vir à frente. Eu digo para os meus alunos, Alberto, não me vem encher de gráfico se você não sabe ler e não sabe o que ele diz. Não me vem encher de incremento, não me vem enfeitar com número, porque eu entendo de número melhor que ninguém. Eu lembro quando os gráficos saíam, eu e o Júlio de Rose dizíamos assim, nossa, que lindo, que lindo. Aí passava alguém e falava, o que é a foto do Brad Pitt? A gente dizia, não, é o nosso gráfico. Então, gráficos, dados, números são muito interessantes, mas eles não devem vir à frente da nossa atenção sobre o humano. Então, quando esse menino me fez ver que ele estava sendo um bolo fatiado por pessoas que, com a melhor das intenções, nunca foi cobrado nada, era num laboratório por meio de pesquisa, né? Eu é que devia pagar para ele estar ali. Mas mesmo assim, eu tinha perdido, nesse esquartejamento, eu tinha perdido ele de vista. Né? Aí a minha arrogância foi ao chão, né? Porque a gente, como cientista, com as nossas ferramentas, a gente acha que a gente pode ser para além do enfático. Eu sou uma pessoa extremamente enfática. A gente pode ser arrogante. Então, trazer isso para o nível da ênfase também é difícil. É uma herança maldita que eu carrego. As pessoas me acham assertiva em excesso. Né? Juntando o fato de que, a partir daí, então, eu entendi que enxergar o ser humano,
formar pesquisadores, sim, para compreender uma série de fenômenos importantes, usando medidas quantitativas, mas também qualitativas. Aprender a enxergá-los num contexto, né? Eu acho que aí, a partir daí, eu me recolhi, eu fechei o meu laboratório, literalmente. O Biograph, o Biocomp, foi dado para o pessoal da clínica, né? Hoje eu me arrependo. Eu podia continuar com ele, né? Mas isso faz 99. Eu já não posso comprar um aparelho de $50.000. Então, eu me recolhi. Eu passei muito tempo para montar o meu projeto de doutorado. Eu não era doutora ainda. Quando eu cheguei aqui, eu era apenas mestre. E eu fui estudar filosofia. Eu fui estudar psicologia do esporte. E fui estudar outros caminhos que podiam estender os meus conhecimentos e me libertar academicamente, porque eu tinha tido uma formação muito boa, mas muito cega, né? Eu dizia que não gostava de brócolis sem nunca ter comido. Então, eu fui aprender o sabor das outras frutas, das outras coisas, e fiz um projeto de doutorado, né? Que posso mostrar, Alberto? Algumas produções. Claro, pode, deve. Então, mostra para todo mundo. Esse livro, né? A Construção Social do Jogador de Futebol no Brasil, que eu fiz no 2005, 2006, na Copa de 2006, o meu trabalho de doutoramento, onde eu fui, então, entender como é que essa construção humana se dá na produção do maior fenômeno. Porque eu gosto um pouquinho de política, e eu estudar Marx, eu entendi que ele saiu da Alemanha e foi para a Inglaterra, porque era ali que a indústria se fazia, era ali que o capital acontecia. Então, eu falei, poxa, se eu quero estudar esporte, eu não quero pensar pequeno, eu vou pelo esporte de massa, o fenômeno mais importante do Brasil. Então, eu vou estudar futebol. E eu, boleira sempre, né? Jogadora de futsal. Um dos meus primeiros trabalhos como aplicação foi na equipe de futsal de Goiás, a equipe da Hidráulica Brasil, que é a 4ª equipe do Brasil. Né? Sempre uma equipe de ponta, que Goiás nem sabe que existe, né? Sobre a tutela da Daniela Dalago e da Vilma Carvalho, que bancam do próprio bolso. Então, assim, Goiás tem uma história que se mistura muito com a minha, em psicologia do esporte. Eu sei que eu sou a pioneira, eu digo para os meus alunos, não queiram entrevistar psicólogos de esporte em Goiânia. Em Goiás também não, em Goiânia menos ainda, porque dá para contar nos dedos de uma mão. Né? Então, assim, formei algumas pessoas, mas a cidade não está preparada com uma mentalidade que pense uma equipe a longo prazo, com equipes, né, com comissões. Então, quando se fala em alto rendimento, é muito difícil. Salvo os pedidos que chegam muito do hipismo, do tênis, do taekwondo, que são esportes de elite para uma cidade conhecida com a sua bancada da bala do boi. Né? Tem uma, é o BBB, qual que é a outra, Bela? Bala, boi... Bala, boi e Bíblia. Bala, boi. Então, assim, nós temos uma cultura muito específica no Estado, né? E temos formado muita gente, mas ainda pouco absorvida no mercado. Tem uma parceira maravilhosa, né? Que desenvolve um trabalho lindo, que se chama Camila, que é uma das pupilas também da Marta Magalhães, né, que ela é a psicóloga da Associação Goiana de Arbitragem, na qual ela acolhe os meus estagiários para trabalhos de campo. Né? Inclusive, eu tenho um estagiário fazendo um trabalho belíssimo com ela, da validação de uma escala de autoeficácia, em parceria com a professora Andréa Pesca, que vai ser entrevistada amanhã. Né? Então, assim, a gente vai tentando, Alberto, e, sobretudo, muita academia na formação, talvez a gente produza pouca escrita, muita academia. Esses meus meninos, se eles sobrevivem a mim, eles sobrevivem a qualquer um. Né? O meu grupo se chama GEPGEM, Grupo de Estudo e Pesquisa em Gênero, Esporte e Mídia. Né? Tem pessoas maravilhosas. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Eles dizem que o lema do GEPGEM, entenda bem, aceita que dói menos. E não é uma aceita de aceitar, porque é um trocadilho de que pela minha certidão, e vem para mim para não aceita. Então tem esse trocadilho muito interessante.
E nós vamos Que construir lindo! a psicologia do esporte em Goiás, né? Vamos construindo. O grupo, nesses últimos 10 anos, tem produzido coisas lindas. Eu tenho para te contar os mais Verdade. variados tipos de pesquisa. É só você perguntar, porque eu estou conseguindo falar mais que você. Então, deixa eu aproveitar aqui e pegar uma pergunta do Rodrigo Pieri, que está aqui com a gente. Peraí. Na verdade, ele... Vou começar de novo. Boa noite. Eu queria agradecer, Mano, né, em nome do Rodrigo Pieri. Na nossa... o Ascioli passou e falou que foi trabalhar. Quem que vai essa trabalhar? piada. O Rodrigo? O Ascioli falou que foi, entrou na live e falou, gente, devo só mandar um beijo que eu vou trabalhar. Como assim? Esse é o Rodrigo. Vai estar na tua mão, né? Não precisa me preocupar, não. Então, eu queria agradecer a todo mundo. São todas pessoas muito queridas, que, assim, quebram todo tipo de animosidade que, se um dia existiu na psicologia do esporte, não existe mais. Então, assim, eu quero ser sócia da Soperd, por favor. Eu quero que todo mundo que está vendo, esses 35 aqui que estão vendo a live, se associe, porque é um grupo que respeita a diversidade, respeita as diferenças, e tem sido muito agregador. Então, eu queria agradecer de público, né, e convidar todo mundo que está nos acompanhando a acreditar, porque o trabalho deles é maravilhoso, muito sério, se soma às outras associações, como a Abrapesc, da qual eu também faço parte, que eu gostaria muito que vocês conhecessem e fizessem um trabalho sempre de união, de agregar. Porque cabe todo mundo, olha para o céu, está cheio de estrelas, elas não ficam brigando. É verdade. Vou perguntar, Alberto, agora eu deixo. Bom, agora vamos para a pergunta do Pierre. A pergunta dele é a seguinte. Pensar como uma jogadora de xadrez ajudou na sua trajetória profissional? Uai, Rodrigo, eu falei que o behaviorismo ainda é minha primeira língua, porque é difícil pensar só nos fenômenos sociais sem você ter linguagem. O xadrez é a minha cabeça. A minha cabeça, ela não vive sem imaginar, né, que existem peões, existem flancos, torres, cavalos, bispos, reis e rainhas. Eu só não vou te dizer qual a personagem eu sou. Eu acho que eu sou todas e, ao mesmo tempo, do mesmo jeito que eu sei dar um coice, eu sei ser uma rainha, né? Então, eu acho que é uma metáfora que me ajuda a jogar em todas as posições, a buscar todos os movimentos. Tem um estudo clássico na psicologia sobre solução de problemas, que te dá um tabuleiro para você sair de um ponto e no outro, né? E aí, eu não vou me lembrar o autor agora, porque eu já estou com 50. Você tem que percorrer a ponta do tabuleiro até o final pela maior variabilidade de caminhos, né? Então, eu acho que o xadrez me deu isso. Variabilidade de caminhos, flexibilidade, a possibilidade de solucionar problemas e buscar respostas um pouco antes de julgar se a roupa do cara é bonita, se a classe social é bonita, se ele é preto ou se ele é branco. Então, no xadrez nunca teve marcador social impeditivo, né? E você imagina, uma menina preta, pobre, né, que ganhou uma bolsa num colégio de rico porque era campeã de xadrez, que sofreu bullying muito tempo, mas que isso não a animou. Pelo contrário, isso me fez entender que, com a psicologia, eu poderia empoderar pessoas com marcadores sociais que sofrem preconceito, sofrem bullying, para fazer uma psicologia do esporte também política, também posicionada, também que leva em conta o que é ser preto, o que é ser pobre, o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser uma pessoa que sofre todo tipo de preconceito porque não está dentro de uma norma social estabelecida ou que não tem o poder. O dia que os atletas souberem que eles têm o poder sobre o sistema, o nosso esporte vai ser muito diferente. Então, se eu puder ajudar né, se eu puder dizer para ele, olha, você tem poder de fala, você tem poder de uma série de elementos dentro desse sistema, estou feliz. Né? Eu vejo os meus alunos formando, a Camila mesmo, lá com os árbitros, várias vezes tivemos problemas, porque as mulheres árbitras, ao treinarem com os homens árbitros na federação, as mulheres dos homens não permitiam que eles fossem porque estavam com ciúme das árbitras que estavam treinando. Então, elas não podiam treinar junto. Conseguiram fazer com que aquelas 4, 5 mulheres não pudessem treinar, porque as mulheres tinham ciúme.
Então, o trabalho feito para mostrar a importância dessas árbitras que chegaram a ser FIFA. Né? Então, árbitras que têm qualidade. Eu não sei se vocês sabem, a arbitragem de Goiás é uma das melhores do Brasil. Né? Sim. E Camila faz um trabalho lindo, junto com Marta, junto com o nosso GEPGEM, de um controle desses atos jogo a jogo. Né? Então, assim, é uma coisa muito bonita, de altíssimo rendimento, que as pessoas não sabem. Né? E tem a ver com a questão básica que eu trabalho, que é a questão de gênero. O que é dizer para essas mulheres? Vocês têm um espaço, e lá numa federação de homens, e aqui a Federação da Arbitragem é junto com a Federação Militar, da Polícia Militar, né? O coronel da Polícia Militar na primeira fila, e explicando para ele o que eram as questões de gênero e o que é ter uma mulher ali que precisa praticar o seu ofício, né? E que não pode ser abalada, não pode ser julgada, não pode ser violentada pelas questões colocadas na sociedade como comuns ou como... Então, isso tudo é a realidade de Goiás. Nós vamos levando. É impressionante porque, assim, você está fazendo um relato de um lugar que socialmente é um lugar ainda mais conservador que, por exemplo, São Paulo ou Rio, por exemplo. Né? Então, para nós da psicologia do esporte do Rio de Janeiro, ouvir esse tipo de colocação, para a gente é difícil entender, né? Quer dizer, um grande centro como o Rio de Janeiro, ainda mais a carreira de psicologia, você ter psicólogo carioca no Rio de Janeiro, faz com que, de alguma maneira, você tenha essa posição um pouco mais privilegiada em termos de progressista, cultura mais progressista. Né? Então, assim, é um desafio muito, muito duro, tudo que você está contando para a gente. E aí eu queria aproveitar que, mais uma vez, o Pierre fez uma pergunta, enfim, ele é ótimo, e as perguntas dele são ótimas, porque ele vai me colocar o seguinte: dado essa questão de gênero, a questão mais contemporânea que surgiu nos estudos de gênero tem sido as atletas trans. E aí? Pela parte simples, né? Ele está perguntando aqui e eu só estou repassando porque, assim, a gente sabe que você tem capítulo, você tem muito material escrito sobre essa temática, mas nem todos da SOPERJ tiveram acesso ainda a essa literatura. Então, eu queria que você falasse disso mesmo, porque é maravilhoso quando você fala. Então, as questões de gênero no esporte são questões que precisam ser faladas, né? Eu acho que entender que as questões de gênero, historicamente falando, ele tem várias mudanças na sua concepção, né? Desde a ideia de um homem com defeito, a ideia de gênero como marcadores sociais e papéis sociais, a construção sexual do sexo, gênero como a categoria de análise, gênero como performatividade. Então, no desenvolver do tempo, Pierre, gênero foi sendo construído com conceitos diferenciados, agregadores e divergentes, para tensionar sempre a norma originada do patriarcado. Então, essa origem no patriarcado e essa posição de homem, mulher, macho, fêmea, papéis sociais que se associam em dois polos e que só esses polos são normas para toda a forma de pensar, fazer e sentir, é alguma coisa que a gente resiste e traz como outros modelos de possibilidade humanas e que, claro, em qualquer tipo de prática, né? Então, quando se pensa em estudar gênero, primeiro se estuda o conceito e entende as etapas da construção desse conceito e, mais do que isso, a ideia de trabalhar gênero para parar de trabalhar homem versus mulher. Então, uma das coisas mais interessantes é entender que essa construção social de papéis associadas à biologia, ao sexo, macho faz isso, fêmea faz aquilo, e macho casa com fêmea e tem filhinhos e constrói a família sobre a do Estado e a bênção da igreja. Então, esse circuito, ele é um circuito que tolhe as humanidades de muita gente. Né? E como você perguntou do xadrez, as possibilidades são infinitas de ser humano, e não só aquelas conformações sociais. E o esporte, ele contribui muito para manter essa rigidez de papéis. Se você pegar os documentos mais novos do Comitê Olímpico, e desde os primeiros, né, então todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo,
Vocês sabem que quando as mulheres adentraram o esporte, né? Depois de o Barão de Coubertin dizer para nós, vocês vão vulgarizar os jogos, não façam isso. E aí depois de muita briga política, de mulheres de classe alta, que fizeram pressão sobre os seus maridos, que permitiram com que elas jogassem de saias longas, apenas esportes de contato, né? Se vocês pegarem, se você pegar, Alberto, a inclusão dos jogos nos últimos 100 anos de Olimpíada, tem esportes que pela primeira vez tiveram a equipes feminina agora em 2016 no Rio de Janeiro, como por exemplo o rugby. Né? Então, os esportes de maior contato, eles vieram muito depois. Por quê? Porque o papel da mulher é o papel da parideira. Ela tem que preservar o seu corpo para preservar a sua barriga, porque o único motivo pela qual ela existe é produzir um filho para aquele homem e produzir um filho dele, no qual ela tem que ter, ele tem que ter certeza que é dele para que aquele patrimônio se mantenha no seio da família. Né? Eu digo para meus alunos, se algum de vocês morrer hoje, não se iluda que uma parte da sua herança já está definida legalmente que não pode ser dada para ninguém a não ser para os seus herdeiros necessários. Então, você não pode deixar tudo para o seu gato. O que eu quero dizer com isso? Em 2020, nós não temos direito sobre os nossos bens e muito menos sobre os nossos corpos. Né? Falo eu, mulher, né? Porque é o meu corpo que eu não tenho direito. Você tem o seu, Alberto. Porque quem faz as leis para o meu corpo tem um pênis no meio das pernas, como eu acho que você tem. Né? Ou seja, é do sexo masculino. Né? Então, entender, Pierre, que para a gente chegar no trans, a gente tem que passar pelo gênero, a gente tem que passar pela história das mulheres. Quantas mulheres morreram para eu estar aqui hoje falando frente a frente com o Alberto, com altivez? Porque os primeiros compêndios de medicina, de 1930, diziam assim, tem umas mulheres muito estranhas, elas falam alto, elas mexem as mãos ao falar. Essas mulheres têm problemas sérios da ordem psicológica. Provavelmente elas vieram com muitos defeitos, elas não são mulheres de verdade. Primeiros compêndios de medicina. Né? Então nós gostamos tanto de dado, né? Dá uma lida que você morre de rir. Mas por quê? Porque a história, naquele momento, apresentava esses papéis. E a história de estudar gênero é entender o combate de tantas mulheres que morreram para que hoje eu esteja aqui. Para que os meus alunos possam assistir, as minhas alunas possam assistir aula, possam usar calças, possam brigar por igualdade de direitos e equidade de possibilidades. Ou seja, ter as mesmas condições de ter os mesmos direitos, ou ter condições melhores, se for necessário, para ter os mesmos direitos. Esse é um conceito difícil, mas importante de ser repetido. Então, Pierre, para chegar no trans, eu tenho que passar pelo gênero, pela história, pela sociologia, pelas mulheres. Eu tenho que passar, sobretudo, por as questões LGBT, né? Então, em determinado momento, mais do que pensar questões de gênero, foi a necessidade de se pensar categorias de gênero. Né? E é muito interessante porque essas categorias, no início GLS, depois LGBTQ+, I, elas têm letrinhas hoje infinitas. Hoje em dia, eu, por exemplo, advogo contra as letrinhas, porque é tão dissolvido a necessidade de marcar a minha existência, que essa existência acaba se perdendo no todo. Então, vamos ficar com LGBT+, tá bom. E aí a gente entende que as variações e as diferenças, elas devem ser respeitadas e conhecidas nas suas idiosincrasias. Mas é importante entender por que essas separações existem. O que é esse T que cabe travesti, cabe transgênero, cabe transexual e cabe dentro do esporte? Quando o Pierre me pergunta sobre isso, ele sabe que eu tenho uma posição muito dura, muito demarcada, contra algumas mulheres no nosso esporte atual, que fazem hoje o mesmo mecanismo opressor contra as trans mulheres que elas sofreram dos homens. Então, hoje, a mulher, quando se sente ameaçada, ela diz que trans é homem, que a trans mulher é um homem, que a trans mulher teve vantagem. Será que teve? Eu acho que nós não temos ainda, né, além dos estudos da doutora Harper, nós não temos ainda material suficiente para julgar.
para julgar cientificamente falando. Os indícios são os indícios da marcação do Comitê Olímpico, são indícios biológicos. Então, a mulher, quando praticava esporte no início do século, e se tinha dúvida sobre a sua sexualidade, mandava ela tirar a roupa e desfilar na frente dos dirigentes do Comitê Olímpico. Elas tinham que mostrar que elas tinham uma vagina estando nuas e desfilando. Né? Depois, com o avanço, né, algumas mulheres tiveram, com o avanço da biologia, tivemos o conhecimento sobre as marcações cromossômicas e conseguimos destituir algumas mulheres. A história da Patinho é uma história famosa. Uma corredora que perdeu suas medalhas, porque no dia que foi correr, alguém chegou lá e falou: deixa eu checar aqui, você não é mulher, porque você tem um cromossomo a mais, tem um Y. Então, todas as medalhas dela foram retiradas, ela perdeu, casada com filho, com todos os marcadores sociais, com toda a aparência dos papéis de uma mulher, mas tinha um cromossomo Y. E como a biologia ela é a que impera até hoje e sempre, a linguagem da biologia, pra vocês terem uma ideia, o que é um esporte olímpico? É buscar o mais alto, o mais forte, o mais rápido. Né? Se você buscar nos manuais, o alto, os sítios fortes, né? O melhor da espécie humana. Se eu, como Semeneia, nasço intersex, com um cromossomo a mais, eu vou ser jogada onde? Eu não sou humana? Eu não caibo nem no homem nem na mulher. Então me tira, que é mais fácil de resolver, porque foi isso que fizeram com ela. Né? Porque como é que nós vamos medir? Então nós vamos medir cromossomo a cromossomo, nós vamos medir quantidade de ar dentro do sangue, nós vamos medir o quê? Qual é o limite entre ser homem, ser mulher, ser humano ou não ser humano? Né? Então é importante entender que quando o assunto da intersexualidade e da transexualidade, ela se apresenta, Pierre. Eu precisava de mais tempo para explicar o que são essas coisas, mas acho que não vale a pena nesse sentido do que eu quero dizer. Importante é você entender que uma pessoa intersex, uma pessoa transgênero, uma pessoa transexual, quando ela adentra o esporte e ela consegue se tornar um atleta, principalmente de alto rendimento, ela já passou por uma máquina de moer carne existencial e psicológica, que se essa pessoa é forte, ela é forte do ponto de vista do pensar, do fazer e do sentir. E não porque ela é mais forte fisicamente. Porque as taxas biológicas hormonais a colocaram em taxas como as das mulheres, num corpo que é maior do que o das mulheres, geralmente. Como é o caso da Tiffany, por exemplo. Né? Ela não perdeu o tamanho do corpo, mas ela perdeu a taxa hormonal que sustenta a musculatura daquele corpo, porque essa é a medida biológica. Então, agredir essa mulher porque ela é um homem é como dizer a uma mulher que ela é vulgar e não pode jogar com os homens. Tem o mesmo peso no sentido político. E eu acho que a psicologia do esporte precisa, né? Nós, professores, precisamos, para além das Katia Rubio, Weinberg Gold, Filgueiras, Pereiras, Pescas, Carvalhos, e seja lá quem for, Ângelos, nós precisamos educar os nossos alunos para empoderarem os seus atletas como técnica de sobrevivência. Né? Quando eu olho para o Alberto e me lembro de alguns eventos que ele passou e vejo famílias sofrendo, porque a gente não ensinou que essas famílias que elas têm que gritar, porque todo mundo abafa e quando a gente tenta ajudar, alguém cala a boca da gente. Né? Então, sim, ensinar que lição número 1, nós somos seres humanos políticos. Nós somos seres humanos que detêm conhecimento técnico, sabem metodologias, isso é muito importante. Se você não conhece metodologia e teoria de um conjunto de conhecimentos da psicologia que te dá suporte, nem sai a campo. Porque você faz um desfavor àqueles que brigam por essa classe de psicologia do esporte há mais de 30 anos no Brasil. Se você quer aprender, vem conosco. Mas não faça isso se você não tem capacidade. Por quê? Porque se você não tem a técnica e a teoria, é mais difícil você ter a política. Né? Porque a gente sabe que a gente está cheio de amigo técnico, cheio de amigo bom pra caramba, com os melhores laboratórios do mundo. Mas que é só sem política. Não quero falar nisso, lá vem a Adriana, polêmica, não. E eu acho que nós precisamos de um pouco de polêmica para aparecermos. Porque quando nós falamos... outro dia, Alberto, eu estava escutando
Passes em Passes, né? Que o último foi sobre cinema, que é do Leme aí, da UERJ, não é? Sim, sim, sim. Escutei Legal. um teu já lá no Bojo, eu estava andando de bicicleta, estava escutando, e a sua fala da nossa necessidade de ensinar para essas pessoas. Olha que você estava falando com a nata da sociologia, da história e da antropologia. Né? E essas pessoas se assustam quando você... Nossa, que legal, vou sair, vou para casa correndo e vou ler teu livro, vou ler teus estudos. Olha só quem é que a gente tem que convencer. Né? A nata da antropologia, da história. Então, você imagina o que é construir um saber num Estado que é um Estado ainda... O Estado que foi o último que aboliu a escravatura. Né? A cidade de Goiás Velha, a última cidade do Brasil a abolir a escravatura. Eu já fui à cidade de Goiás e uma neta de escravo ainda viva perguntou: minha filha, você é cunhã de quem? Eu. Né? Então, essas heranças ainda estão muito vivas. Para um carioca, isso deve ser uma aberração, mas em Goiás, nós temos ainda muito nesse desenvolvimento de potencialidades humanas, principalmente no que tange a diversidade. Né? Eu acho que temos avanços. E as questões de gênero, Pierre, é um bocadinho de cada vez. Temos que esclarecer, temos que ensinar, temos que ouvir. Eu tinha um aluno trans no meu grupo de estudo, ele dizia: professora, fala para as pessoas que o nosso corpo não é público, porque todo mundo acha que pode falar do nosso corpo. Todo mundo acha que pode falar do que a gente sente. Era um trans rapaz, um trans homem. Ele dizia: diz para as pessoas que o nosso corpo não é público. Nós não somos objetos. Nós somos pessoas com sentimentos, né, com questões, que na maioria das vezes as pessoas nos apedrejam porque não conseguem entender o que nós sentimos, o que nós passamos. E eu não vejo que com os atletas sejam diferentes, nem por ser mulher, nem por ser pobre, nem por ser preta, nem por ser trans. E nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre as violências, né, que acontecem sobre isso. Recentemente em Goiás, um grupo de mulheres muito amigas, não sei se vocês sabem, teve um goleiro do São Paulo que, infelizmente, cometeu uma violência com uma mulher em viagem e foi demitido, e um clube goiano contratou. Faz todo sentido. Né? O contratou um time que está jogando a primeira divisão, né? O contratou. E um grupo de mulheres falou: epa, você só vai jogar nesse time, a gente vai te deixar em paz se você pedir desculpa publicamente. E esse grupo de mulheres, junto com o clube, junto com a promotoria, né, foi a campo e falou assim: olha, não pode fazer isso, pede desculpa. E ele pediu desculpa, se retratou. Isso não sai na TV. Né? Isso não passa, né? Então, isso é importante porque isso é um trabalho de mulheres empoderadas, que não querem deixar com que essa violência se reproduza. A gente sabe que a violência nos clubes de futebol com os meninos é tremenda, né? E não se pode falar nisso, né? Falar nisso é um tabu. E nós precisamos, mesmo que o preço seja, muitas vezes, as portas se fecham, mas se elas têm que se abrir, elas têm que se abrir com a humanidade e a ética em primeiro lugar. Eu ensino isso para os meus alunos, eu sei que é difícil, porque às vezes é o ganha-pão deles, mas se você tergiversa nesse tipo de valor, é porque você não tem valor. Né? Então é difícil, né? É duro, talvez seja confortável uma professora que tem seu salário ali falar isso, mas eu não acredito que é possível de outra forma. Né? Senão a gente não dorme, né, Alberto? Imagino quantas noites você não dormiu. Nem fala. Isadora, avisar para a Isadora aqui que eu vi a sua pergunta, eu vou fazer, mas é porque eu não podia perder a oportunidade de fazer essa pergunta de novo para você. Eu já fiz essa pergunta para você só nós dois, mas eu não esqueço dela, porque para mim sempre foi algo extremamente importante. Faz parte da minha evolução como ser humano. Eu acho que muitos que estão ouvindo aqui a gente hoje vão se identificar. A pergunta que eu fiz para a Adrix, e repito agora na nossa live, foi a seguinte: como é que eu, homem, heterossexual, branco,
de classe média, posso ajudar a mudar esse cenário de eu com privilégios e as outras pessoas sem voz. Essa é uma questão que eu sempre tive. Essa é uma. Eu estava conversando, eu estou com meu cunhado em casa e eu estava conversando isso com ele esses dias. Você, Alberto, é um dos tipos de homem que já ajudam. E eu vou te dizer quais são as características que te fazem ser um homem que já ajuda. Você não tem o menor receio quanto à sua masculinidade. Você não precisa bater na mesa e nem falar grosso, né? Você não precisa ser indelicado, você não precisa não ser aquele pai orgulhoso que leva o Albertinho para passear e que fica babando em cima dele, e quando aquele monte de mãe pergunta, nossa, que pai maravilhoso, você responde, eu só estou sendo pai, e é assim que todo mundo devia ser. Eu só estou sendo delicado com a minha esposa, porque eu a amo, porque o homem de verdade, ele gosta de mulher. Ele aprecia a mulher, ele acha a mulher a coisa mais bonita do mundo. Ele não precisa ficar marcando a sua virilidade, porque o homem que marca a virilidade, que é o macho, que ele, se você prestar bastante atenção, ele despreza a mulher. A mulher é um objeto de uso. A mulher é um objeto de manuseio para o seu bem-estar social, que ele carrega como um troféu, que ele embeleza com suas roupas e joias, e a serve em outros lugares, que a gente sabe qual é, né? Outros lugares que serve, e geralmente serve de maneiras muito menos delicadas e doces e românticas do que o homem que não precisa dessa marcação. Então você ajuda quando você reflete sobre que tipo de homem você é. Você ajuda quando você não tem necessidade de entrar no estereótipo do macho para provar para alguém que você está ocupando bem esse espaço. Você ajuda quando você fala sobre isso e faz perguntas e leva seus alunos a refletirem que ser homem nessa sociedade é ser companheiro, é estar ao lado, não é andar na frente, né? É caminhar junto numa situação na qual é tão mais prazeroso quando vocês têm os mesmos direitos que a mulher jamais quis suplantar. E as mulheres que tentam, que ousam falar com as mãos, a não ser ainda, tem que ser puxadas para o seu lado, não como ameaça, mas como parceiras. Né? Parceiras para construir um mundo no qual eu não tenho a menor pretensão de ter nada masculino. Eu não sou masculina, até sou masculina em alguns momentos, mas não me interessa aparentar masculinidade. Me interessa aparentar assertividade para passar segurança para as mulheres que acham que, se forem mais seguras e assertivas, elas vão estar sendo... elas estão fora do padrão de ser uma mulher que vai arranjar um marido. Quando eu comecei a dar aula, curso de psicologia, era curso para esperar casar. Eu perguntava para as meninas na sala de aula quando eu entrei na PUC Goiás em 1995, né? Quando já não estavam casadas e já tinham criado os filhos e tinham voltado para a escola, elas estavam esperando, né? Porque logo, logo elas iam casar e elas precisavam, né, ter toda a compreensão do mundo para com os seus maridos. É estranho, mas é real. Né? Aqui na PUC do Rio é a mesma coisa. Pois é. Ainda é. É possível, eu não posso sair de casa se eu não pensar que eu posso ser um modelo para outra coisa. Né? E a história nos ensina, né, o que fazem com essas mulheres assertivas. E aqui em Goiás também tem muita mulher forte. Né? Nós temos as Maria Luísas Mouras, nós temos as Adrianas Aciores, nós temos as Cidas Alves, nós temos aquelas mulheres que puxam um carro e pagam um preço, mas são mulheres fortes e que ajudam muito a que esses homens não precisam ser fortes sozinhos. Então, não sei se eu te respondo, mas eu tenho certeza absoluta que você é um dos homens mais machos que eu conheço, né? No sentido bom da palavra, que não tem medo de ser um homem de verdade, um homem doce, um homem forte, um homem que chora, um homem que ri, um homem que é companheiro, um homem que é duro quando precisa. É um homem que entra na cabeça das mulheres, mesmo que seja só botando eletrodo. Eletrodo já é muita coisa, já revela muita coisa.
Então, ainda tem tempo para a gente conversar, o que é maravilhoso, mas eu vou mudar totalmente de assunto. A Isadora nos fez uma pergunta, eu vou reproduzi-la para você, que foi a seguinte. A gente está vendo esse momento de pandemia, esse momento de dificuldades, isolamentos sociais, enfim. Como é que você vê esse retorno do esporte depois, pós-pandemia, se é que vai ter algum retorno à normalidade ou suposta normalidade? Como é que você vê isso? É difícil ainda sair dos clichês de que nós nunca mais seremos os mesmos, como pessoas e como ambientes de trabalho. O meu receio ainda, porque eu acredito que nós ainda nem vivemos o auge da pandemia no Brasil. Eu acho que nós ainda não vivemos, ainda vai ser isso lá no meio de maio. Eu acho que muita tristeza, infelizmente, ainda está por vir, principalmente em estados que reabriram suas porteiras. Aqui as porteiras estão todas abertas, né? Então, assim, você vê que as pessoas com classe social que necessita de trabalho, que necessita ir à luta, que necessita pôr comida na mesa, vai sofrer muito com isso, né? E eu acho que o esporte não vai ser diferente. Porque o que é o esporte, se não a comunhão de uma prática com uma torcida que se integra a ele? Né? Ninguém vai dar conta, porque não adianta eu voltar com o Fla-Flu, com o Flamengo e Vasco, vamos pegar os dois, né? E botar no Maracanã vazio para todo mundo assistir, que aqueles jogadores não são os mesmos. Eles não são os mesmos quando praticam a sua atividade sem pessoas fazendo aquela fonte de energia a favor, contra e a favor. Então, os esportes abertos, eu tenho a impressão que nós vamos demorar muito tempo e devemos esperar essa demora, porque eu não acredito que essa pandemia não vá transformar a sociedade em todas as suas práticas, inclusive as práticas esportivas. Não, eu não espero que nós vejamos futebol de campo esse ano. Eu não espero que nós voltemos a viajar com o Campeonato Nacional de Avião no ano que vem. Eu acho que não é porque eu não quero, é claro que eu quero. É porque nós não temos a compreensão e a não aceitação da gravidade dos fatos, ela me assombra. E ela faz com que os fatos fiquem mais graves. Então eu acho que sorte de você, o Beckgott de e-games, né? Sorte sua que dá conta do e-games. Então eu acho que nós vamos passar muito tempo vendo os filmes. Quem sabe a gente viu o Mané jogar, né? Ontem eu vi um documentário lindo sobre o Mané e o Pelé. Então nós vamos reaprender uma porção de coisas que nós não víamos. Então, Isadora, eu tenho a impressão que o esporte, primeiro, ao vivo vai demorar. Segundo, todo mundo vai voltar diferente. Terceiro, Olimpíadas de Tóquio, no mínimo em 2021, isso se o dinheiro falar mais alto. Né? Porque o que controla muito das nossas ações é o mercado. E o entendimento disso é importante por vocês. Né? O que são essas grandes agências controladoras. Para que vocês não queiram ir assistir os jogos. Né? Então, assim, é uma pergunta para a qual as minhas reflexões ainda não tiveram alcance. Simplesmente porque nós não temos alcance, né, para vírus. Não tem, gente, não tem vacina para gripe, que é vírus. Não tem vacina para AIDS, que é vírus. Essa esperança, ela é proporcional. Quantos anos nós temos a AIDS? Né? Quantos anos nós buscamos uma vacina? Né? Quantos anos nós buscamos a vacina da gripe, que ameniza algumas coisas, mas tem milhões de efeitos colaterais, trazendo outras cepas de vírus. Então, a ciência nos ensinou muita coisa. Né? E a psicologia também. Trabalhar com ilusão não é legal. É triste, é dar de sabor, mas eu acho que nós precisamos enfrentar e começar a pensar que esse esporte vai mudar. Como será, Isadora? Eu confesso para você que eu não tenho a menor ideia, mas convido a todos a começar a jogar xadrez online. Xadrez online é muito bom mesmo. Eu gosto. Muito bom, melhor que o e-games, né, Alberto? Mas, peraí. Nem tanto. Eu falo do lugar da ignorante, por favor. Eu falo do lugar da ignorante. A que ignora como é que funciona. A minha capacidade cognitiva é, no máximo, com 64 casinhas, 32 peças, 2 times de cada lado, e a gente encosta neles. O 3... o outro, um dia você quantidade de combinações infinitas, né? Só isso.
só. Um dia você vai me ensinar esse negócio dos grupinhos lutando, porque eu acho que eu vou gostar. Grupo lutando por uma causa, vou pegando em arma, né? Quem sabe a gente não consegue tá num grupo. Quem sabe a gente não pega, assim, né? Alguns gaiatos lá de Brasília. É verdade, é verdade. Eles. Então, Dá pra pensar nisso, dá pra pensar nisso. Primeiro deixa eu abrir aqui para as pessoas fazerem perguntas, dado que nosso tempo está começando a se encerrar. A gente tem aí por volta de mais ou menos em torno de 5 minutinhos. Então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, por favor, faça o cálice para sempre. Deixa eu ver se alguém... Alguma coisa aqui. Assim, tem um monte de gente comentando. Um monte de gente. Um monte de gente nossa. Detalhe, né? Cris, Gi, tá todo mundo aqui. Pô, eu fico muito feliz. Matheus, tá aqui, tá todo mundo aqui. Fico muito feliz com isso. E agora a Kelly fez uma pergunta. Legal. Diante da sua exposição, né, que você falou, seria possível acreditarmos que teremos que reaprender a assistir, a reconstruir uma imagem sobre o que é esporte? sem dúvida, sem dúvida. E como todos os elementos, né? Vocês imaginam o que é o seu mais alto, mais forte e mais rápido, se a minha imunidade pode me dar um vírus que me mata em uma semana? Né? O que é isso? O que é isso? Porque nós não sabemos por que está morrendo mais branco, mais homens, né? O histórico de atleta, por favor, não acreditem. Não é imunidade para ninguém. Então, assim, por favor, né? Nós vamos ter que repensar os esportes, sim. Acredito piamente nisso e entender que o mercado circulante, né? A máquina que mói é que nos levou a essa falência. Essa falência, qual é o... Porque nós não falimos como humanidade, nós não falimos como existência, mas nós falimos como pessoas que poderiam fazer parte, ter uma autonomia de não deixar com que o capital, o lucro, vencesse essa luta sobre nós de uma maneira tão, tão vil. E quem sabe a gente consegue aprender um pouco com os orientais, né? Entendendo que continuar reproduzindo a colônia que somos do quintal lá de cima não é um bom caminho, né? Que o caminho é o caminho de quem pensa o coletivo, que tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que se recuperam de um vírus, né, em 3 meses, de alguma forma sai do poço, porque pensa no coletivo, não é a mesma coisa do que mandar injetar água sanitária na veia, né? Então, as pessoas terem essa dimensão de que a nossa ação só vai nos libertar para um esporte novo se ela também for coletiva. Se ela for em prol de vários com poucos, em vez de poucos com muito, né? Então, nós somos muito mais do que a psicologia do esporte. Nós somos psicologia do esporte política, psicologia do esporte de empoderamento, a psicologia do esporte de posições que defendam os atletas diante de todo esse sistema. Isso é dificílimo. Provavelmente serei sempre vencida, mas morrerei lutando. Nós morreremos lutando, né? O Bruno, ainda dá tempo? Não dá tempo. Eu achei que dava, mas não dá mais. Bruno, a sua pergunta fica para uma próxima vez. A gente tem aí 20 segundos para encerrar. Então, Drix, só te agradecer e dizer que foi uma honra estar aqui com você hoje, conversando e ouvindo. Não sei se as pessoas sabem disso, mas para mim é sempre um deleite. Então, obrigado. Você tem 5 segundos para se despedir. Obrigado, Alberto. Obrigado, a Soperj. Obrigado, companheiros da Soperj, da